Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 10.510 dólares e hoje meu objetivo vai ser fazer uma análise técnica e de sentimento um pouco mais rápida para você. Vou analisar esse range que a gente está trabalhando entre os 10.300 e os 10.550 para tentar te mostrar alguns padrões gráficos e o que pode acontecer se a gente acabar rompendo essas regiões. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu vou começar aqui no TradingView no 4 horas para te mostrar essa bandeira ou Bearish Rising Wedge que a gente rompeu e pode ter um reteste nos próximos dias. E em tempos gráficos menores, eu já vou te mostrar um triângulo ascendente que a gente está tentando romper neste momento e vou passar a minha opinião aqui a respeito dele. Além disso, numa análise técnica, eu também quero analisar o S&P 500, que está numa tendência de baixa, vamos falar um pouco sobre isso. E nos indicadores de sentimento, eu quero te mostrar algumas coisas importantes. Primeiro, onde as instituições estão posicionadas e como isso impacta o preço. Segundo, por que a gente acabou de formar uma armadilha e um topo importante lá em 10.570. E terceiro, vamos tentar entender o que aconteceu pouco antes da gente ter esse pumpzinho com os nossos indicadores, além, é claro, de ter uma interpretação sobre eles e sobre os movimentos futuros a partir deles. Então, vamos logo para a tela. Eu vou começar aqui do 4 horas da BitMEX para realmente relembrar vocês que o Bitcoin ele acabou tendo essa correçãozinha em forma de bandeira, indo buscar a região de 0,618 de Fibonacci, e agora não resta muita dúvida aqui que ele rompeu com volume essa zona, né? Lembra que a gente estava falando com vocês que a gente não via muito volume de compra? Olha só, os dois volumes de rompimento foram superiores a qualquer volume de compra que a gente teve nas últimas semanas, né? Nesse movimento aqui que não estava muito confiável. Então, assim, no 4 horas, eu vejo que a grande oportunidade que a gente vai acabar tendo aqui é pensar em realizar o Bitcoin ou até mesmo shortar ele se ele voltar para buscar zonas aqui de Fibonacci, tá? Eu acho que essas zonas podem ser traçadas ou desse topo ou dessa outra onda que a gente teve aqui. Então, traçando dessa aqui, que a gente seria aí talvez um pouco menos conservador, né? Seria procurar realizações e shorts um pouco mais próximos ao preço, já que a gente entende que o S&P está apontando para baixo e que se o S&P não conseguir subir muito, o Bitcoin também não vai conseguir, eu vejo que, primeiro, a gente acabou de testar a região de 0,382, enfim, e a gente tem algumas regiões importantes. Primeira, região de 0,5 de Fibonacci em 10.630, como vocês podem ver, é uma região que começa a ter uma resistênciazinha no VPVR. E sem dúvidas, essa região acima ali dos 10.700, que é em 0,618, é uma região de intensa luta do preço, tá? E é uma região assim que eu acho difícil o Bitcoin conseguir ultrapassar. Se ele demonstrar essa força aqui e ultrapassar os 11 mil dólares, a gente pode começar a ficar um pouco mais otimista no Bitcoin. Nesse momento eu acho que ainda é cedo. Numa hora aqui, a gente tem sim um rompimento até com volume deste nosso triangulinho ascendente, né? E isso sim pode levar o preço a ir caminhar até essa região dos 10.640 ou até mesmo dos 10.720, né? Só que esse rompimento aqui, ele nada mais pode ser do que a gente transformar o nosso triangulinho ascendente aqui numa nova bandeira ou numa nova Bearish Rising Wedge, tá? Então, o que é importante aqui nesse momento? O follow-up desse rompimento. A gente quer ver essa região dos 10.500 sendo suporte, a gente quer ver esse topo ali um pouco acima dos 10.550 sendo rompido, caras. Se isso não acontecer e a gente começar a recuar agora, eu não vou encarar isso como um rompimento tão significativo, eu vou encarar muito mais como a gente mudando o nosso triângulo ascendente para uma Bearish Rising Wedge, tá? Então as próximas horas são sim importantes. Continuando aqui e falando um pouco, né, dessa perspectiva aqui de uma possível entrada neste rompimento aqui, por exemplo. Caras, por que eu acho que a gente não tem entradas tão viáveis aqui, mesmo a gente tendo um rompimento com volume?
Além de alguns indicadores de sentimento que eu vou te mostrar, é sempre importante a gente lembrar vocês que a gente sempre tenta captar movimentos a favor da tendência, né? Então, quando a gente teve o rompimento lá embaixo, hora dos 10.300, a gente estava numa tendência de alta comprovada pelos nossos indicadores. Mas aqui agora, a gente está numa tendência de baixa. E quando você está numa tendência de baixa, a gente sempre deve procurar mais para vender ou para shortar o mercado, tá bom? Então, muitas vezes a gente pode até pensar num rompimento aqui no curto prazo, mas entenda que por tempos gráficos maiores estarem apontando para baixo, você não tem tanto assim as probabilidades a seu favor, como você teria se você procurasse uma operação de venda, tá bom? E o que eu vejo aqui no curto prazo que pode acabar dando uma boa operação de venda aqui no Bitcoin? Caras, a gente acabou de ter um, entre aspas, falso rompimento, o preço voltou, rompeu para baixo, depois 2 falsos rompimentos aqui, 2 armadilhas. Eu acho que esse movimento aqui vai realmente determinar muita coisa aqui dos próximos dias. Se o preço voltar e perder esse suporte aqui, para mim é um péssimo sinal. Para mim é um sinal de continuação desse movimento de baixa, seria um rompimento desse triângulo ascendente ou dessa bearish rising wedge para baixo, e a partir daqui a gente teria confluência de todos os tempos gráficos para apostar na baixa, ok? Então, esse suporte dos 10.440 é uma região onde eu encaro que a gente pode pensar em vendas, né? E, inclusive, eu acho que é uma boa região, uma região de stop seguro aí para quem realmente quer, por exemplo, garantir um lucrinho e conseguiu fazer boas compras nessa região aqui. Beleza? Continuando aqui, saindo um pouco do Bitcoin, indo para o S&P. O S&P teve uma recuperada hoje, tá? Ele chegou a subir mais de 1% aí, no finalzinho caiu um pouco, mas teve uma recuperação interessante. Mas ao meu ver, o que ele está fazendo é basicamente um pullback, tá? A gente tem uma tendência de baixa também no S&P, o preço está indo, na verdade, testar para mim o ponto perfeito de short, que seria um ponto em regiões de Fibonacci, um ponto cheio de resistência no VPVR e o ponto das minhas médias da minha nuvem de Shimoku, né? Porque basicamente se eu traçar um Fibonacci aqui, onde que vai dar isso? A minha média de 34 vai estar no 0,5 e a de 0,618 vai estar na média 72, né? Então, basicamente, nessas médias, as nuvens de Shimoku nos ajudam a ver pontos do Fibonacci e pontos onde provavelmente tem muita movimentação do preço, consequentemente, muita resistência ou suporte, no nosso caso aqui, resistência. Em compensação, se o S&P surpreendentemente conseguir ultrapassar esses 3.400, 3.420, caras, aí ele reverte a tendência de baixa e aí tem tudo para ele, o Bitcoin, o ouro e outros ativos de risco continuarem subindo, tá? Mas nesse momento aqui eu acho que as probabilidades estão pesando muito contra o S&P e consequentemente isso não é bom para o Bitcoin. Continuando aqui e olhando o Tensor Charts. Tensor Charts, que é um dos principais motivos de eu não arriscar entrar no rompimento, além da nossa interpretação de tendência, né? A gente claramente tem muita instituição acima do preço, tá? E tipicamente quando você vê um rompimento assim, o que você quer? Você quer que as instituições apareçam abaixo aqui para você comprar, né? Você não quer comprar com esse tanto de instituição acima de você, caras. Então, isso aqui é um fator que não deixa eu operar esse rompimento para cima, beleza? Não é algo bom que eu vejo aqui no Bitcoin, até porque mesmo que a gente consiga vir aqui nesses 10.600, 10.630, há uma grande probabilidade da gente ter uma distribuição aqui e o preço voltar a cair, tá? Então, é que no Tensor Charts a situação não tá boa. Continuando um pouco no TRDR e agora falando do movimento que a gente teve, né? Por que será que o preço foi lá e acabou de dar esse pumpzinho para cima, né? Caras, eu acho que grande parte desses movimentos, eles podem ser explicados com o que as sardinhas acabam fazendo no mercado. E reparem o que estava acontecendo nas últimas horas. Desde as 2 da tarde, a gente tem o nosso long short ratio, que é aqui branquinho caindo, ou seja, mais pessoas apostando em short. E a gente tem um movimento aqui bem estranho, bem raro, né, de uma queda muito significativa no CVD, sem grande volume. Então, você está vendo isso aqui? O que isso mostra pra gente? Mostra que muitas sardinhas acabaram vendendo a mercado nessa região dos 10.480, 10.470 aqui. E quando a gente tem isso e as instituições percebem que essas sardinhas estão em short, o que elas fazem? Elas mandam o mercado para o outro lado para ir estopar e liquidar essas sardinhas. Reparem no tamanho da liquidação que a gente tem aqui. Mais de 100 bitcoins liquidados só na Binance Futures, tá? Inclusive foi a maior liquidação que a gente teve desde o fundo dos $10.300.
E o que eu sempre falo com vocês, caras? Tipicamente, os pontos onde está todo mundo sendo liquidado são pontos onde a gente está de olho para fazer o contrário, né? Essas pessoas sendo liquidadas, o que elas acabam fazendo? Acabam comprando. Então, oportunidades para sair de uma operação contra a tendência que a gente abriu nesses fundos aqui, eu acho que a gente teve sim nessa região dos 10.550, tá bom? E a gente pode ver isso também no Tensor Charts, ao a gente enxergar também aqui, olha só, $700 mil em liquidação na BitMEX e também uma queda significativa aí de 10 milhões no Open Interest, tá bom? Então, realmente, caras, eu acho que a gente pode ter chegado num topo importante, tá? Eu realmente, para acreditar aí que o Bitcoin vai continuar subindo, eu acho que ele precisa demonstrar força aí nas próximas horas e romper essa região dos 10.570, porque mesmo a gente tendo esses indicadores como algo positivo, essa queda nas últimas horas, né, a gente já começa a ver que está voltando a subir aqui o long short ratio e o nosso CVD acaba que numa perspectiva global aqui de todo esse movimento não caiu muito, tá? Então, eu acho que as instituições já podem ter captado liquidez e já podem, a partir daqui, tentar mandar o mercado para baixo. Beleza, investidores? Então, qual que é a grande sacada que eu estou de olho agora? Se cair aqui abaixo de 10.440, não vou querer manter nenhuma posição em Bitcoin. Eu acho que seria uma confluência de todos os tempos gráficos apontando para baixo. Se o preço começar a consolidar aqui, não demonstrar força nesse possível rompimento que a gente está vendo, para mim também seria muito ruim, porque aí eu veria que as instituições basicamente perderam a oportunidade delas de fazer um rompimento e de dar mais um gás para o preço, ok? Se isso não acontecer nas próximas horas, aí eu realmente vou enxergar como basicamente uma bearish rising wedge aí, a ideia é a mesma, esperar esse rompimento para baixo para operar a favor do rompimento. Se o preço conseguir nas próximas horas romper esses topinhos ali acima dos 10.550, eu acho que a partir daí é uma demonstração de força que pode levar o preço a ir testar as zonas de Fibonacci mais importantes. A primeira que eu estaria de olho era os 10.630 e se continuar demonstrando mais força, eu já vou ficar ali acima dos 10.700 realmente para possíveis operações de short, tá? Porque realmente vou encarar aí que o mercado está novamente dando oportunidades para a gente realizar e quem sabe até apostar contra esse movimento aqui, porque a gente vai ter muita resistência mais acima. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço.